Pessoal, tudo bom? Eu resolvi trazer aqui para vocês um pouquinho do comentário do raio-x que eu trouxe agora há pouco lá nos stories, tá? Então, esse daqui realmente é um marca-passo. Tá vendo aqui? É um marca-passo. E ele está implantado na região subclavicular direita. Aqui, ó. Ele fica mais ou menos no subcutâneo. E aí ele tem um eletrodo que ele entra aqui pela veia, tá vendo? E vai até o coração. Nesse caso, esse eletrodo tá aqui, entrou e ficou no ventrículo direito. Então ele não tem um eletrodo no átrio. Geralmente, como é que é um marca-passo? O marca-passo, na maioria das vezes, ele é bicameral, porque ele pega duas câmaras do coração. Ele pega uma, digamos, para o átrio direito e outra aqui para o ventrículo direito. Atualmente está se querendo muito colocar perto do septo interventricular para que essa estimulação fique o máximo possível perto do feixe de His. Tudo bem, aqui está no ventrículo direito um pouquinho mais para baixo. Mas olha qual é o sentido da situação. Ó, então, o marca-passo, olha como é que ele é inteligente. Ele consegue sentir uma câmara cardíaca e se por acaso ela não despolarizar, o marca-passo vai fazer essa função de despolarização. Então, preste atenção. Ó. Então, digamos que o marca-passo está aqui e de repente o paciente apresente um ritmo cardíaco normal dele. Então, vai fazer onda P, o QRS, onda T, tudo tranquilo. Tá? Até ele vai dar o tempo de novo, por exemplo, ele setou a frequência cardíaca em 60 batimentos por minuto. Então ele vai esperar a próxima despolarização, ou seja, uma P a cada 1 segundo, né? Seriam 60 Ps em 1 minuto, para que ele pudesse aparecer uma outra P. Se por acaso não aparecesse, ele ia deflagrar o estímulo. Como é que seria então? Então ele iria aqui, ó. Então ele iria aqui, aí ele ia esperar. Não apareceu, o que é que ele faz? Ele faz uma espícula, depois aparece a onda P. Então ele sentiu o átrio não apareceu, não despolarizou, ele despolarizou o átrio. Ele vai dar um intervalo PR, então nesse intervalo PR ele vai aguardar ver se vai aparecer QRS ou não. Porque se o átrio despolarizou, então esse estímulo correu pelo átrio inteiro e seguiu para o feixe de His, né, o nó ventricular, para descer pelo feixe de His, o ramo direito e o ramo esquerdo. Se por acaso acontecer, então vai acontecer aqui, QRS e a onda T. Mas digamos que aqui ele esperou, a onda P não aconteceu, ele teve aqui a espícula e depois a onda P, e depois ele esperou, não aconteceu, o que é que acontece? Ele vai ter uma espícula e depois um QRS. Só que percebam o seguinte, olha só, se eu estou descendo o estímulo pelo ramo direito e ramo esquerdo, os dois ventrículos vão ser despolarizados ao mesmo tempo. O que é que acontece no marca-passo? Perceba aqui, ó, que esse eletrodo está no ventrículo direito. E como ele está no ventrículo direito, vocês concordam comigo que quem vai ser despolarizado primeiro é o ventrículo direito? Sim, né? E se o ventrículo direito despolariza primeiro, o ventrículo esquerdo vai despolarizar depois. Ah, então olha só o que é que acontece. Quando eu tenho um marca-passo, ele simula um bloqueio de ramo esquerdo. Porque eu vou ter no bloqueio de ramo esquerdo, eu vou ter o ventrículo direito despolarizando primeiro e depois o ventrículo esquerdo despolariza. Aqui é a mesma coisa. Então, todo QRS de um marca-passo, ele tem morfologia de BRE, de bloqueio de ramo esquerdo. E se de repente esse paciente se apresenta com bloqueio de ramo direito, o que é que aconteceu? Então, se ele está com bloqueio de ramo direito, é porque o ventrículo esquerdo está sendo despolarizado primeiro. O que é que pode ter acontecido? Pode ter perfurado aqui o septo interventricular, você provocou uma CIV e está estimulando o ventrículo esquerdo. Então, isso não é legal. Ok, gente? Então, entenderam aqui isso aqui? Então, olha só a situação. Geralmente tem isso aqui. Geralmente tem ele sente o átrio, se por acaso o átrio despolarizar. Ok, se o átrio não despolarizar, ele vai dar uma espícula. Depois ele vai dar um tempo para entrar o QRS. Se o QRS entrar, ok. Se o QRS não entrar, ele vai fazer uma espícula também para o QRS. E o QRS fica alargado. Por que o QRS fica alargado? Porque ele está fazendo estimulação ventricular. Então a gente tenta sempre fazer uma estimulação mais fisiológica perto do septo para que esse QRS fique o mais estreito possível. Ok? Beleza. Só que aí, olha só a situação. Percebam que isso aqui, ó, tem um eletrodo só. Ele não está estimulando o átrio. Por que ele não está no átrio?
porque o átrio não está despolarizando. Adiantaria eu sentir o átrio, estimular o átrio, se por acaso eu não tenho uma despolarização atrial eficaz? Não. Então, isso aqui, quando eu coloco um marca-passo unicameral, uma câmera só, é quando eu tenho um paciente com fibrilação atrial ou flutter atrial, que o átrio não está despolarizando e aí acaba ficando dessa forma. Ok? Qual é a diferença, por exemplo, de um CDI? Então, o CDI, geralmente, ele é implantado aqui, ó, à esquerda, porque ele vai via intravenosa, entrando aqui pelo átrio e pelo ventrículo. Aí, ele tem umas coisinhas chamadas coil. O que é o coil? É assim, ó. É como se fosse uma serpentinazinha que ele vai dar um choque. Geralmente aqui na cava superior, aqui embaixo no ventrículo direito e aqui no marca-passo. Ele vai fazer aqui, ó, o trígono do choque. Então, geralmente o CDI é implantado à esquerda, mas ele também pode ser implantado à direita, mas geralmente ele é implantado do lado esquerdo. E para que serve isso? Então, digamos que um paciente tenha tido uma parada cardíaca abortada. Então, ele teve uma fibrilação ventricular, uma taquicardia ventricular sem pulso, então ele teve uma parada cardíaca. Ele voltou, graças a Deus você conseguiu voltar ele à circulação espontânea. Então, para que ele tenha uma prevenção de um novo evento, de uma nova parada cardiorrespiratória, você vai colocar um cardioversor desfibrilador implantável. Ou, se esse paciente tem uma fração de ejeção reduzida, principalmente se for de etiologia isquêmica, a chance dele ter uma PCR é muito grande, ou seja, ele nunca teve uma parada cardiorrespiratória, mas ele está na frente da fila. Então, o que é que você faz? Você coloca um CDI como profilaxia primária. No primeiro exemplo, de quem já teve uma PCR e você retornou à circulação espontânea, é uma profilaxia secundária. Essa é a indicação formal. No segundo exemplo, é uma profilaxia primária. Ok? Então, CDI nesse sentido. E o ressincronizador. Então, você imagina o que é que acontece. O ressincronizador, para que ele serve? Então, ele tem um eletrodo para o átrio, um eletrodo para o ventrículo direito, e se passa um aqui também para o ventrículo esquerdo. Então, eu vou despolarizar, sentir e despolarizar o átrio direito, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo ao mesmo tempo. Então, imaginem vocês um paciente que tem um bloqueio de ramo esquerdo. Quem tem um bloqueio de ramo esquerdo, o que é que acontece? O ventrículo, aqui, assim, ó, vamos ver assim. Aqui está o VD e aqui está o VE. Então, quando eu tenho um bloqueio de ramo esquerdo, quem despolariza primeiro? O ventrículo direito, ok? Então, o ventrículo direito despolariza primeiro, e quando ele contrai primeiro, ele desvia o septo interventricular para a direita, para a esquerda, em direção ao ventrículo esquerdo. E aí vocês imaginem, um paciente que já tem IC, ele fica com a cavidade reduzida, então ele vai ficar com o volume diastólico final mais reduzido. E se ele já tem uma fração de ejeção um pouco mais reduzida, ele vai piorar ainda mais a contratilidade miocárdica. Então, qual é o sentido? O sentido é que eu possa fazer com que ele fique aqui, ó, aqui está o septo interventricular, então eu vou colocar um eletrodo tanto no ventrículo direito como no ventrículo esquerdo. E aí, o que é que vai acontecer? Os dois vão despolarizar na mesma hora e eu vou ter um QRS estreito. Isso vai tender a melhorar a mecânica circulatória desse paciente. Ok? Beleza. E aí, uma última explicação que eu queria mostrar para vocês nesse raio-x de tórax é o seguinte, ó, percebam que essa paciente aqui tem uma calcificação do arco aórtico. Olha só, a aorta bem desenhadazinha aqui, ó, para quem não viu ainda, ó, olha só, tá vendo? Tá? Então, o que é que acontece? Então, é normal, com o progredir da idade, acabar tendo placas de ateroma, aterosclerose, e com a idade também vai tendo calcificação. E isso também é um dos responsáveis porque a pressão arterial do idoso é tão divergente, porque isso aqui diminui a complacência da artéria, até a questão da pós-carga, vai fazendo com que a artéria mais rígida, ela caia a pressão arterial diastólica. Para que eu tente manter uma pressão arterial média constante, o que é que acontece? Eu subo a pressão arterial sistólica. Então, é muito comum um idoso ter pressões como, por exemplo, 14/6, uma pressão arterial divergente. Então, isso aqui, essa calcificação do arco aórtico é uma coisa também importante para a gente notar, porque imagine que essa paciente fosse fazer uma cirurgia de revascularização miocárdica. Se por acaso eu fosse pinçar a aorta, então aqui está a aorta toda calcificada,
quando eu pinçasse isso aqui numa placa de cálcio, isso aqui embolizaria e poderia, por exemplo, ser uma responsável por um AVC perioperatório. Gostou das dicas? Foi legal essa discussão, hein? Valeu, pessoal. Um grande abraço.